riso, choro, emoções, animação, comédia, drama. O cinema tem uma grande importância na nossa sociedade e cinema é o tema da Roda de Saberes de hoje. Para conversar conosco sobre esse assunto que atrai muitos olhares, 3 profissionais muito entendidos da área. A gente conta com a presença do Robson Cabral, cineasta, com formação em artes visuais e também é o idealizador de muitos projetos que fazem com que a comunidade aprecie arte. Também estamos com o Ledaros, nome bem curtinho, cineasta e diretor artístico do Cine Serra. O Ledaros, que é formado em administração, e por fim com o Jones Paulo Rodrigues da Silva, responsável por projetar os filmes na sala de cinema Ulisses Jeremia, aqui do Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, bem próximo da Câmara. E a gente chama ele, então, como operador cinematográfico. 36 anos de profissão. Meninos, muito bem-vindos, fiquem muito à vontade e a gente já quer saber aqui do Robson como é que está a produção cinematográfica da nossa cidade hoje. Na verdade, a gente vem num período de, pelo menos nos últimos 15 anos, mais ou menos, de produção mais intensa, né? Então, a gente tinha muitas idealizações até os anos 90, mas a partir do começo dos 2000, principalmente por conta do incremento do Fundo para a Cultura, que depois virou Financiarte, começou uma produção mais intensa e muitas pessoas que já trabalhavam com arte em outras áreas começaram a também ver o cinema como uma forma de botar para fora aquela sua euforia, aquele seu olhar artístico, né? E aí começou a experimentar possibilidades principalmente de curta-metragens, documentários e videoclipes, né? Que é dentro do que a verba nos permite fazer, né? Mas teve muita experimentação nesse período. Acredito que aos poucos a gente foi se profissionalizando, tanto a cadeia de produção de cinema, né? A gente já tinha uma história aqui em Caxias de produção de conteúdo audiovisual por conta de algumas produtoras que produziam comercialmente, né? Mas aí trabalhar com arte em si, né? Só com o incremento mesmo do Financiarte. E aí sim teve uma produção bem intensa a partir disso. Nos últimos 2 anos, obviamente por conta dos cortes de em torno de 70% que o Financiarte recebeu. Esse ano a gente não tem nem expectativa de que vá ter edital, né? É bem frustrante isso. Automaticamente a gente retraiu essa cadeia e automaticamente não fez com que o olhar desses artistas caxienses pudesse chegar até a comunidade, né? E produzir cinema precisa de dinheiro. Uhum. Fundamentalmente, um cinema de qualidade exige recursos. Tu não consegue fazer só gratuitamente, claro, né? Só no coração. Muito bem. Tanto que a gente tem aqui o nosso cineasta Ledaros, que trouxe até exemplos das obras dele. Depois ele fala um pouquinho de cada um desses títulos, né, Lê? Mas como foi para ti, assim, ingressar nesse mundo cinematográfico e conseguir fazer toda essa produção? Bom, eu sou egresso da música, né? A área da arte que sempre fez parte da minha vida foi a música, desde muito pequeno, assim, desde adolescente, né? Mas em meados dos anos 2000, inclusive eu vinha trabalhando na divulgação do meu segundo CD autoral, eu meio que por brincadeira, assim, escrevi um argumento, né, de um curta-metragem e levei para uma produtora aqui de Caxias, para a Spaghetti, né? E para minha surpresa, eles gostaram do argumento, gostaram da ideia de produzir aquele trabalho, né? Aí eu acabei transformando ele num roteiro. Já na época eu estava estudando, eu comecei a estudar sobre roteiro através de um curso online. E aí, enfim, desenvolvemos o roteiro, acabamos fazendo um projeto de leak, né? Olha, às vezes incentivo aí colaborando, como sempre, né? E realizamos. Esse primeiro trabalho se chama Ilha das Janelas Fechadas, foi lançado em 2009, teve uma repercussão muito positiva. E eu simplesmente me apaixonei, né, por essa área de atuação, assim. Eu me vi envolvido com aquela produção, né, participei dela do começo ao fim e vi que tinha ali um segmento que eu teria assim, uma oportunidade muito grande para mim trabalhar e desenvolver também o meu olhar artístico, né. E desde então eu venho estudando, venho produzindo, né, fiz cursos em São Paulo, etc. E tô aí, já estou com 5 trabalhos como diretor e em vias de lançar um 6º agora nesse ano também. Então já pode nos contar o título, ao menos?
O título? O título é Antônio e os Seus. Antônio e os Seus. Isso. Quais serão? É uma obra inclusive bem diferente dos meus trabalhos anteriores, porque eu venho trabalhado assim, tenho trabalhado numa linha que sempre envolve questões sociais, assim, questões que permeiam a sociedade, né? Por exemplo, o Dos Aflitos, que foi o primeiro que eu dirigi, trata da questão do abuso infantil, né? Depois o Grande L trata da questão da virtualidade, né? Dessa onipresença da virtualidade no mundo atual, principalmente no meio adolescente, né? Um Cara de Confiança, a questão do desemprego com um olhar diferente sobre essa questão. Leblanc, que foi o último ficcional lançado, então a questão do preconceito contra os imigrantes, né? Essa nova leva de imigração que a gente teve nos últimos anos. E agora mais uma. Exato. Da e agora, Venezuela. então, mas o Antônio, ele foge completamente disso porque ele é na linha do realismo fantástico, assim, né? É um trabalho que foi gravado, na verdade, em 2014, final de 2014, e a gente está conseguindo lançar agora, só agora. Por quê? Porque não teve financiamento. Mas a gente tem um personagem aqui que fica na cabine, né, Jones? Queria que você nos falasse. Para mim é uma grata alegria tê-lo aqui conosco. Eu sempre frequentei muito e frequento o cinema do Ordovaz e vejo o Jones com muita simpatia. Além de ele fazer bem seu trabalho, nos acolhe muito bem. Eu queria que tu nos falasse, Jones, como é ser, então, um operador cinematográfico? É uma coisa muito especial, de tanta coisa que eu já fiz nesse meu tempo de vida aqui na Terra. É a melhor coisa que eu faço, que faço com amor, com carinho, é projetar o filme para o pessoal. Não sei como definir esse sentimento, eu sei que é muito bom, é muito gostoso. Você assiste tudinho, fica lá no cantinho, como é que é isso? Olha, antigamente eu assistia todos e várias vezes. Agora, hoje em dia, eu assisto uma vez só, porque é que nem padaria. Você começa a trabalhar, come um doce, come dois, e já no terceiro ele já começa a engasgar. É uma brincadeira, mas não consigo assistir todos eles. Assisto uma vez só. Mais que isso não dá para ver. Eu assisto mais para ver se tem algum problema, alguma coisa, e depois aí, se alguma coisa me chama atenção, como um erro de continuidade no filme, aí eu assisto de novo para ver se é mesmo o erro. Mas uma vez já basta, só se surge então durante o processo. E as plateias? Muitas plateias. O senhor também fica, além de atento, né, a qualquer ruído, a alguma interrupção na imagem, também pode ficar atento às plateias? Atento à plateia, principalmente em comédia. Em comédia eu assisto uma, duas vezes, e na terceira eu vou lá para rir do pessoal. Vocês não imaginam o que é as gargalhadas que se estão dando no cinema. É uma coisa que pouca gente nota isso aí. Claro, vai uma vez só não nota, mas se várias vezes, é umas risadas que a gente tem que rir da risada dos outros. Essa é a graça que o cinema também nos proporciona, Jones. Também. É muito gratificante isso aí. E você nem imagina quantos filmes até hoje. Não. Teve algum assim que lhe chamou muita atenção, que lhe marcou de algum modo? Dança com Lobos. 3 horas de filme, 6 meses passando. Esse aí me marcou. Ben-Hur. 4 horas de filme. Esse também. E o primeiro filme, quando eu comecei a trabalhar em cinema, que eu nunca vou esquecer. O que Elas Querem é Casar. Isso foi em 66. Que maravilha, que bom ter pessoas empolgadas. Vício maravilhoso esse, né? Esse é muito bom. Esse sim. O Jones estava falando da reação da plateia, Robson. O cineasta se preocupa com a formação de plateia? Na verdade, eu começo, como Lê também, trabalhando com música, depois que eu estudo artes visuais, me apaixono pelo cinema, pela videoarte, depois pelo cinema. E aí, quando eu estava produzindo videoarte, e isso nas artes visuais acontece muito, de uma não compreensão daquilo que está sendo produzido, de não ter um diálogo. Às vezes, muitas pessoas nem entenderam nem a arte moderna, quiçá a gente poder dialogar, falar sobre arte contemporânea. Muitas pessoas não concebem determinadas manifestações artísticas como arte. Então, eu também, como cineasta, notei por ter vindo das artes visuais, a forma de eu produzir cinema
busca, às vezes pretensiosamente, fugir um pouco de alguns padrões convencionais. E aí eu também tenho dificuldade de colocar determinados filmes em alguns locais, por conta ou não digo da não compreensão, que seria subestimar o público, né? Mas de repente o público está mais a fim de ver filmes de blockbusters, filmes de grandes produções, porque foi formado a partir disso. A TV massiva, a internet toda, coloca ele nessa posição. Então a gente vai encerrar o primeiro bloco da Roda de Saberes e depois quero continuar nossa conversa perguntando sobre mais filmes. E eu também aproveito para informar você que está em casa que a TV Câmara pode ser acompanhada tanto pelo canal 16 da NET, como também pelo site da Câmara, www.câmaracaxias.rs.gov.br. Você fique com a gente, no segundo bloco tem mais. Mas nem adianta ajudar se tem tantos na rua. Governo, eles que Não sei se eu confio nesse tipo de tanta instituição. desgraça por todos os lados. Não vem com culpa que não é minha. Mas será que o trabalho deles é sério? Eu não sei como ajudar. A Associação Criança Feliz atende a centenas de crianças todos os dias. Por isso, depende de doações contínuas. As crianças precisam da sua ajuda. Apadrinhe, doe. Menos uma criança na rua é mais uma criança feliz. Não sabia que era tão fácil ajudar. Só quero ver o sorriso nessas crianças. Que essa entidade possa ajudar cada vez mais. Ajude, faça a sua parte. Menos é mais. A Roda de Saberes de hoje conversa sobre cinema. Estamos aqui na Casa de Leitura com o Robson Cabral, que é cineasta com formação em artes visuais, o Ledaros, que é cineasta e diretor artístico do Cine Serra, e com Jones Paulo Rodrigues da Silva, nosso operador cinematográfico da Sala de Cinema do Centro de Cultura Dr. Ordovás Filho, Henrique Ordovás Filho. Ledaros, depois eu quero conversar contigo, depois da matéria que a gente passar, sobre a plateia mais adolescente, que curte um cinema que você também está fazendo e que faz pensar. Mas antes a gente traz, para quem está em casa, os trailers do Festival de Cinema da Escola Santa Catarina, aqui de Caxias do Sul. Lá nessa escola já é comum esse festival todo ano e a gente resolveu desta vez passar as sinopses de todos os curtas que a garotada produziu. Entre as professoras que têm incentivado então esse trabalho estão a Yara e a Prof. Flávia, e lá eles, os destaques, ganham o troféu Catarito. Mas aqui na Roda de Saberes a gente decidiu passar a sinopse de todos os curtas. Vamos ver o que a garotada preparou? Você não vai.
Chega! Nunca mais fale assim comigo. Apesar do frio, eu agora me vou. Queira ou não queira, vou ver tá lá, minha linda flor. Pedro, fique à vontade. Aqui está minha filha. Filha, esse é seu pretendente. Não seria bom para a imagem de nossa família uma moça comprometida andando com outro homem. E essa é a minha última palavra.
fazer. Se você me disse que ama mesmo, por que a gente não foge? Eu sou louca porque você tá me prendendo, não! Me solta, tu que é louco, não! Quanto tempo será que eu terei que ficar aqui? Talvez para sempre.
Essa garotada da Escola Santa Catarina produz belíssimos curtas, e a gente acabou de conferir. E os adolescentes são um público que o Ledaros também tem acompanhado de perto. A gente teve aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul, recentemente, o Cine Plenário, que é um projeto aqui da Câmara Municipal, em que trouxe uma plateia enorme de pessoas interessadas, de adolescentes, de estudantes interessados em saber, principalmente, sobre o uso adequado da internet. E o Ledaros também esteve aqui com sua obra, né, o Grande L, que vai também nos falar um pouquinho sobre essa história e que já passou por vários olhares aqui de nossa cidade. Como foi a produção desse filme, Lê? Então, o Grande L foi um trabalho gravado em 2013, né? É uma produção financiada pelo Financiarte e lançado em 2014. E desde então a gente fez mais de 20 sessões já, nos mais diversos locais, as mais diversas escolas, inclusive aqui de Caxias, pelo menos umas 10, 12 escolas. Inclusive fora de Caxias, Porto Alegre, Garibaldi, Flores, Bento, etc. E é um trabalho que chamou muita atenção do público. Por quê? Porque justamente trata de uma questão importantíssima, que é essa hipervalorização da virtualidade no mundo atual, né? Então ele trata assim, ele coloca essa questão de como é importante para os adolescentes hoje em dia, como é crucial na vida deles, que papel que tem essa virtualidade na vida deles, né? Desse mundo online. E também o perigo intrínseco que tem aí, né, de ser de repente refém dessa virtualidade quando mal utilizada. Então... E esse tema também nos chama muita atenção, porque a gente tem aqui na Câmara vários projetos ligados ao público adolescente e ao público, a criança. E a gente acabou de ver também no Festival de Gramado, se eu não me engano, essa temática deu o Kikito de melhor filme para Ferrugem, que trabalha esse mesmo tema. Exatamente, isso me chamou a atenção. Quando eu lembrei do Grande L, olha. E o Ferrugem é do diretor baiano Ali Muritiba, e acabou de ganhar fresquinho agora, esse final de semana. É uma temática que mexe, né, bastante. Jones, muita garotada vai lá naquele cinema do Ordovás? Vai. É? Vai. Adolescentes vão bastante. Depende do filme também que eles podem assistir, né? Não é todos os filmes que passam que dá para entrar adolescente. Tem que ter esse cuidado também, exatamente, né? De classificação. Uhum. E lá tem um matinê. Além do filme tradicional do final de semana, né? Da sexta, sábado e domingo, tem um matinê. Tem nas quintas à tarde. Aí é livre, entrada franca, vai quem quer. Aí tem um bom público que vai. E quando não tem a sessão, é complicado. O pessoal vai atrás lá e quer saber por que não deu a sessão. Ou seja, já tem então um público cativo. Exatamente, tem um público cativo que vai às quintas à tarde vão lá para o cinema. E normalmente vai criança com pais, com mães, como é que é essa plateia? Mesclado. Vai bem mesclado o pessoal lá. Mas geralmente mais é idosos, né? Mas dá alguns adolescentes também. Certo. 17 anos, então, que o senhor já está ali no Centro de Cultura, Jones, trabalhando. 2001 a 2018. Quais são os aprendizados desse tempo todo? Principalmente aprender a olhar com mais carinho os filmes. Prestar mais atenção à fotografia, o trabalho dos atores, trilha sonora, essas coisas. Que antigamente o cinema comercial eu não ligava para essas coisas. Queria ver ação, tiro e etc. Lá, ver o pessoal pular na plateia, no filme de terror, e assim ia levando. Mas hoje em dia já olho com outro olhar o cinema. E a Sala de Cultura Dr. Henrique Ordovás tem esse perfil de trazer obras que não exatamente. Estão neste cinema comercial que os guris estão aqui também de olho. É o que a gente estava falando, está aqui o exemplo de desenvolver o olhar, né? O Jones é o melhor exemplo, né? Melhor exemplo, uma pessoa que tem um currículo maravilhoso, né, de vinculação com o cinema, e ele próprio está declarando, né, Jones, que no primeiro momento gostava do filme, do tiro, da ação, e agora se preocupa com coisas de desenvolver o olhar. Vou te interromper, porque agora eu preciso fechar esse bloco do Roda de Saberes, que conversa hoje sobre cinema com o Robson Cabral, cineasta, o Ledaros, também cineasta, e o Jones, que é o nosso operador cinematográfico lá da sala de cinema do Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho. Fique aí.
No terceiro bloco tem mais. Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para este assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução. Roda de Saberes está de volta no último bloco, conversando sobre cinema. Estamos aqui na Casa de Leitura com o Robson Cabral, o Ledaros, os dois cineastas, e com o Jones da Silva, que é nosso, então, operador cinematográfico do Centro de Cultura, lá da Sala de Cinema. Eu quero trazer para vocês um profissional muito entendido agora de cinema, que é o Nivaldo Pereira, e é ele que vai participar hoje do Anote Aí. Eu chamo a vinheta, porque o Nivaldo vai nos trazer dicas de filme. E como ele é muito entendido de cinema, não só entendido de cinema, é professor, roteirista, jornalista, colunista. O Nivaldo é um expert nessa área de letras e de arte. Vamos saber o que ele tem para nos sugerir? Olá, espectadores do Roda de Saberes. É uma alegria estar aqui dando umas dicas, né, de 10 filmes que eu gosto muito. É uma lista complicada de fazer quando a gente é cinéfilo, né? Porque cada filme a gente tem uma relação. E eu fiz uma escolha não pelo mérito do filme, na linguagem do cinema e outros critérios mais técnicos, mas por uma questão emocional. Filmes que me tocam, que eu gosto sempre de ver e rever. Alguns eu tenho aqui e eu vou mostrar para vocês. Então fiz uma seleção até em ordem alfabética para não colocar eles, né, num critério de um melhor do que o outro. O primeiro é A Estrada da Vida. O título original é La Estrada, um filme de 1954 do Federico Fellini, e que conta a história, né, de uma dupla. O Anthony Quinn faz um artista mambembe que percorre o interior da Itália, o brutamontes, grandão, amarra o peito com correntes e rompe, e ele compra uma moça, né, que é a Julieta Mazina, chamada de Gelsomina no filme, ingênua, terna, não é? Ela toda pura. E nesse contraponto da força bruta e da pureza, a relação que vai se dando com os dois na história, é que o Fellini, né, o mestre, arranca emoções do humano universal. Então, filme que eu vejo, choro, me emociono e adoro sempre, A Estrada da Vida. O segundo é A Liberdade é Azul. O primeiro é de uma trilogia do polonês Krzysztof Kieslowski, e que ele trabalha temas da bandeira da França. Então aqui é a história de uma mulher que perde o marido e a filhinha num acidente de carro, e ela tem que reconstruir a vida dela. É um filme também muito tocante, muito emocionante, porque ela tem que, na verdade, nomear a dor dela, né? Então a construção sensível do Krzysztof Kieslowski é sensacional, nesse e todos os filmes dele, né? O terceiro filme, eu tenho aqui também, Ver e Rever, Asas do Desejo, do alemão Wim Wenders. Ele conta a história, se passa na Berlim, ainda antes da queda do muro, o filme é de 1987, e ele coloca anjos em preto e branco, os anjos vendo os tormentos humanos, as depressões, enfim. E nessa relação entre o anjo e o humano, ele também vai abordar temas maravilhosos da condição humana, né? Naquela realidade fria, depressiva, o desejo do anjo de se tornar humano para poder sentir as coisas, sentir as emoções. Filme de mestre, né? É uma beleza para a gente ver e rever sempre. O quarto é o clássico Blade Runner, de 1982. O filme ganhou uma continuação no ano passado, que eu também adorei, chamada Blade Runner 2049. Foi o melhor filme que eu vi no ano passado. E aqui a gente tem uma ficção científica que, de novo, tem os temas humanos. É o tema da minha lista, né? Eu gosto do humano. Então, o Blade Runner é essa relação do androide, da realidade, da ciência com a realidade artificial, e os temas
da condição humana universal. A vida, a morte, o amor, a memória, principalmente, que é um tema forte aqui nesse filme. Filme para a gente rever sempre, não somente pela construção cinematográfica, né? o cenário futurista, mas também por essas questões universais. O quinto filme chama-se Conta Comigo, Stand By Me, um filme do Rob Reiner, americano, de 1986. É uma história baseada num conto do Stephen King, em que 4 garotos, nos anos 50, resolvem fazer uma empreitada, uma aventura para achar o corpo de um outro garoto que tinha desaparecido. E nessa aventura, né, pelo mato, em acampamento, escondidos da família, eles também vão tomar contato, né, com as questões da vida, da alma, da amizade, questões universais também. Filme também muito emocionante, muito tocante. Tem o River Phoenix, né, ator americano que foi morto precocemente ainda, gurizinho aí. Filme que eu não me canso de rever, já perdi as contas de quantas vezes eu vi. O sexto é um clássico, não é, do Sérgio Leone, chamado Era Uma Vez na América. 4 horas de duração, um filme de 1984. Também já perdi as contas de quantas vezes eu vi, que aqui tem das cenas mais tocantes da história do cinema e também daquilo que é mais violento, mais intenso, ou seja, uma varredura completa do humano entre o trágico e o terno. Mega produção, clássico também. O sexto filme é um documentário brasileiro, O Edifício Master, de Eduardo Coutinho. Filme de 2002, onde ele resolve abordar histórias dos moradores de um prédio de apartamentos em Copacabana, no Rio. Então, os anônimos que são engrandecidos pela narrativa das suas vidas, né, nos fragmentos das suas narrativas. Filme de mestre, né, que influenciou os documentários do Brasil, do mundo também, né? Não me canso de rever, é a vida real. O sétimo, oitavo, aliás, Ondas do Destino, do Lars von Trier, o dinamarquês, o filme de 1996, que se passa na costa da Escócia, onde um petroleiro se casa com uma moça de um povoado. Ele tem um acidente e fica tetraplégico, mas para não tirar a alegria de viver da mulher, ele pede que ela tenha aventuras sexuais com homens e conte para eles. Enfim, em cima dessa realidade trágica, extrema também, o Lars von Trier faz um apanhado da alma, né, de emoções. Filme também intensíssimo, de uma beleza fantástica, trilha sonora e por aí vai. Também não me canso de ver, apesar dele ser duro, intenso, né, pra gente ver todo dia. Um filme que deixa a gente a nocaute, né. O nono filme é o espanhol Tudo Sobre Minha Mãe, do Pedro Almodóvar. Sou fã, confesso, do Almodóvar. E esse que ganhou uma projeção extraordinária, ganhou Oscar, né, enfim. Ele também vai falar dos temas dele, né, o humano com o trágico, o terno, a compaixão, a solidariedade, numa realidade de tipos marginais, com aquela maestria que só o Almodóvar consegue, né? Juntar os elementos tão bizarros e extrair disso a mais pura poesia. E o último, não é? Mas não por ser menor, não é? Letra Z, Zorba, o Grego. Clássico também, né, de 1964. Eu já li o livro mais de uma vez, sou apaixonado pelo livro do Nikos Kazantzakis. E aí o filme vai contar, né, baseado no livro, o encontro de um escritor que herda uma mina na ilha de Creta e encontra um homem rude do campo. E nessa relação entre o culto refinado, metafísico e aquele homem agreste que vive os sentidos e os impulsos, vai se dar também uma história fantástica sobre o corpo, a alma, sobre temas universais da nossa condição. Filme também para a gente ver sempre, pela beleza, pela poesia, mas como todos os outros que eu citei, não é? Por esse mapeamento do humano, que eu acho que o cinema como uma grande arte está a serviço disso. E é por isso que eu gosto de cinema. Obrigado pelas dicas, os filmes são encontráveis aí nas locadoras ou nos streams da vida. Tchau, até a próxima. Depois dessas dicas que o Nivaldo nos deixou, então a gente tem que correr em busca desses filmes. E eu aproveito também para perguntar para o Robson, qual o teu preferido? Tem um preferido?
Tem, na verdade, até louco, porque esse final de semana eu revi ele, na verdade, e me refez aquela imagem de que sim, esse é um filme preferido. Na verdade, o filme que eu mais gosto, eu acho, sei lá, se pudesse eleger um filme, eu acho que o que mais me tocou, me transformou, é um filme iraniano do Mohsen Makhmalbaf chamado Um Instante de Inocência, né? Ele mescla muito uma questão sobre fazer cinema, né? Então tem esse toque também, né? Então mescla muito realidade e ficção, e é uma coisa muito corriqueira nos meus trabalhos, essa mescla de realidade e ficção, né? De idealização e ficção. Coisa que também, às vezes, eu acabo levando para o meu trabalho, que às vezes ele é meio idealizado, às vezes tem algumas coisas que são fáceis de operacionalizar, mas ele é sempre meio sonhador, né? Metalinguagem, quase. Nesse caso, é metalinguagem. Cine Serra vem para valorizar sonhos? Totalmente, né? Totalmente. Cine Serra já tem 5 anos de história, esse ano estamos tentando, né, viabilizá-lo ainda. Né? Infelizmente, a gente não conseguiu verba suficiente. A gente está ainda batalhando. Mas sim, o Cine Serra é um evento que, para nossa até surpresa, eu diria, né, é um evento que tem tido uma repercussão muito grande e diria até mais fora de Caxias, mais na capital, mais em outras cidades polos do que aqui. É impressionante assim, o que nós temos de contatos de produtores, de realizadores de fora de Caxias, nos questionando, e aí, quando é que vai sair o Cine Serra? E aí, sabe, quando a gente tem contato fora, quando a gente vai para fora também, nossa, tem uma recepção assim, incrível. Explica para quem está em casa que é um festival que tu se inscreve, é premiado. O Cine Serra é o Festival do Audiovisual da Serra Gaúcha, né? Um festival, uma mostra competitiva, né? Em que nós selecionamos um determinado número de trabalhos, cerca de 40 a 45, que são trabalhos de ficção e documentário de até 30 minutos, e também videoclipes, né? Então a gente faz essa seleção aqui em Caxias, depois ele passa por uma comissão de avaliação independente, que determina então quais trabalhos serão premiados. Vamos ficar aqui na expectativa para que tudo dê certo. Né, Jones? Para ver o que esses novos diretores e também os mais antigos têm para nos mostrar via Cine Serra. E você estava nos dizendo que esse final de semana você assistiu um filme bem bacana lá na sala de cinema. E eu queria também, Jones, que tu finalizasse convidando o pessoal, nos falando os horários para quem quer ir assistir, então, na sala Ulisses Jeremia. Às quintas à tarde, todas as quintas à tarde, tem o cinema, é a entrada franca. E de quinta a domingo, 19h30, sempre tem sessões. Sempre tem sessões, bons filmes. Olha, de todo esse tempo de cinema, eu assisti muita coisa boa lá. Muita coisa boa, vale a pena mesmo. Então fica o convite e a gente fica também agradecendo a sua participação hoje aqui, Jones. Quem agradece sou eu e espero o pessoal lá, sempre com um sorriso e um bom abraço na entrada. Certo. A gente está chegando ao final da Roda de Saberes de hoje. E aqui eu quero também dizer que nesta bancada está um pedacinho do cinema aqui caxiense, mas a gente sabe que tem tantos atores, diretores, gente que está por trás cuidando da iluminação, da parte da fotografia. São tantos profissionais que fazem parte hoje e produzem cinema na nossa cidade, mas também na nossa região, no nosso país e no mundo. Então, a gente quer muito agradecer a presença do Robson Cabral, cineasta, do Ledaros, cineasta e diretor artístico do Cine Serra. Espero que o Cine Serra venha. E Jones Paulo Rodrigues da Silva, responsável por projetar os filmes na sala de cinema Ulisses Jeremia, ali do Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovaz Filho, aqui pertinho do Fórum, na antiga Cantina Antunes. A você que está em casa, eu agradeço muito a companhia. Lembro que pode dar sugestões para a Roda de Saberes pelo e-mail imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou também ligando para mim no 3218-1699. Eu vou ficar muito contente se você nos ligar e nos dar sua dica, também sua crítica. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Até o próximo programa Roda de Saberes.